Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltando aqui para a gente fazer mais uma receitinha daquelas super saborosa, rápida e prática de fazer. Hoje eu venho aqui mostrar para vocês uma receitinha maravilhosa de uma pizza para aquele lanchão seu que você não quer ter trabalho. Chegou uma visita em casa e vocês não sabem o que fazer, é a solução perfeita, porque todo mundo gosta de pizza. Agora a gente aqui vai para os ingredientes, são de duas, então vou colocar porque essas pedrinhas aqui eu uso o açúcar mascavo, é equivalente a uma colher de café. Então, vou colocar duas ali que é para poder já ir dissolvendo, tá bem? E aqui eu já volto com vocês. Eu tenho 2 colheres de sopa de manteiga. Vocês têm que derreter antes de começar a fazer, tá bem? Não muito quente, mas é só em ponto de que ela esteja dissolvida com os nossos líquidos. O açúcar e o sal já está dissolvido, né? E a nossa manteiga também. Então, vamos começar por despejar a nossa água com a nossa misturinha. Vamos misturar também já a manteiga derretida. E aqui já vamos colocar metade do nosso fermento. E aqui vamos despejar metade da nossa farinha de trigo, ok? Quem tem intolerância ao glúten, é só substituir por uma farinha sem glúten, tá bem? Volto aqui para vocês, vou mexer tudo e já vem. Gente, voltando aqui, só para explicar uma coisa para vocês, porque que eu gosto de fazer a massa assim. Colocar já aqui o fermento, que é para o fermento começar a ativar, porque como a água tá morna, ele vai começar a fermentar. Então, ele vai dar o ponto do fermento mais rápido, tá bem? Então, por isso que eu gosto de vir aqui ativar um pouquinho o fermento com um pouquinho de farinha e já os líquidos, porque assim ele se envolve melhor na massa, tá bem? Ele já não fica tão seco para depois quando você vai colocar toda a farinha de trigo, que ele demora muito mais e como é uma receita rápida, né? Ele tem que fazer o seu efeito mais rápido, tá bem? Então, uma dica é fazer esse processo aqui um pouquinho, tá bem? Não se preocupe com esses gruminhos que fica aqui da farinha, porque na hora que a gente for amassar com a mão, ela vai sumir, tá bem? Então, eu já mexi aqui por 1 minutinho ou 2 e já vou colocar o resto da minha farinha de trigo, tá bem? Bom, agora eu vou mexer aqui e vou ver se precisa mais de farinha de trigo. Se precisar, eu falo pra vocês a quantidade que eu coloquei a mais, tá bem? Oi, gente. Já mexi aqui, mas nota que a minha massa ainda tá muito mole ainda, tá? Aproveitei pra dar já bem uma sovada nela, né? Desculpa aí, tá bem? Eu já aproveitei pra dar uma sovada nela, tá bem? Assim, quando vocês forem sovar na mão, já não precisa sovar tanto, tá bem? Então, aqui agora, quando ela chegou nesse ponto que ela já começa a soltar também da vasilha, gosto dessas vasilhas grandes assim, porque aqui eu tenho como trabalhar com ela melhor, tá bem? Por isso que eu gosto dessas vasilhas mais abertas do que bol. Eu não gosto muito de sovar a massa depois com a mão no bol, porque eu acho que não dá muito jeito. Você não abre ela tanto, tá bem? Pra ativar o glúten. Então, aqui eu já consigo ativar bastante, né? Com ela bem aberta, bem solta. Quando eu for amassar na mão, só é mesmo pra me ver o ponto que ela tá bem? Então, eu vou acrescentar mais a farinha e depois, no final, eu digo quanto que eu usei no total de farinha, tá bem? Gente, minha massa já tá quase pronta. Eu vou colocar aqui um restante aqui do nosso fermento que sobrou, tá bem? E agora eu vou dar uma misturadinha. Creio eu que já não é preciso mais colocar farinha de trigo. E já volto com vocês. Oi, gente, eu voltei com a minha massinha. Eu usei aproximadamente 350 a 400 gramas. Isso vai depender muito da sua farinha, tá bem? Porque isso depende de farinha para farinha. Então, a minha foi em média 350, chegou quase 400, tá bem? Total assim, certo, não sei, porque eu já tinha colocado a minha medida antes
e depois fui acrescentando, polvilhando um pouquinho, então esse polvilhado não sei a quantidade, mas vocês vão vendo, e ela tem que ficar nessa textura aqui, que vocês consigam pegar, ela não vai colar, tá vendo? Mas que não esteja dura, ela tá elástica, tá vendo? Ela ainda pode colar um pouquinho por dentro, mas ela não pode ficar grudenta na mão como se tivesse mole, tá bem? O ponto dela é esse aqui, tá vendo? A mão sai sequinha. Tá macia a massa, então vocês vão vendo e colocando a farinha de trigo conforme precisar, tá bem? Agora eu vou dividir essa massa em metade. Já estão divididas, tá? Em partes iguais, tá bem? E agora a gente vai abrir essa massa. Gente, para vocês verem como é que é fácil fazer essa pizza, vocês fazem em qualquer lugarzinho, é só polvilhar um pouquinho só de farinha, muito pouquinho, é só para não grudar, tá bem? Mesmo em qualquer cantinho você abre essa massa, tá bem? Porque ela é muito boa de trabalhar, não precisa nada de grandes espaços, nada disso. Aqui mesmo a gente vai abrir a nossa massa. Já voltei aqui com a nossa massa. Primeiro a gente vai abrindo com os dedos, tá bem? Até você dar a forma da bolinha. Depois que tá tudo abertinho, a gente só vem com o rolo. Vamos vir com o rolo, mas vamos jogar só um pouquinho aqui de farinha de trigo para não grudar a massa no rolo, tá bem? Muito pouquinho mesmo. E aqui a minha já tá. A minha frigideira não é muito grande. E eu gosto dela com as bordinhas mais grossas. Aqui, gente, com a vasilhinha suja da nossa manteiga, a gente só vai passar aqui, só mesmo sujar. Não precisa mais do que isso. É só sujar mesmo aqui a nossa frigideira. E já vamos ligar aqui para poder já ir aquecendo. Já tá mais ou menos aqui aquecendo, tá bem? Na nossa frigideira. Antes de aquecer tudo, vamos já levar essa massinha lá pra dentro da frigideira e a gente já volta. Agora, gente, vamos deixar ela assar, tá bem? Vamos tampar aqui e deixar que ela asse por 3 minutinhos, tá bem? A gente já volta. Gente, ela assou já de um lado por 3 minutinhos na temperatura baixa. Coloquei no 3, mas aí se for em fogo a gás, vocês colocam no baixo pra não queimar a massa, tá bem? Pra mim, ela já tá boa, 3 minutinhos já tá bom. Já tá pronta de um lado. Ela tá solta, tá vendo? Vamos só com a ajuda de um pratinho, tá bem? Virar ela e ver como é que ficou. Ficou assim a massa, né? Embaixo, a gente volta com ela aqui pra dentro de novo, pra assar mais 3 minutinhos o outro lado. Gente, aqui a gente já vai começar, enquanto ela vai assando embaixo, nós já vamos montar ela pra ficar já recheadinha e depois a gente tampar. Eu vou só baixar aqui e deixar só na quentura da chapa, tá bem? E a gente espalha assim o molhinho por toda a parte. Gente, o recheio agora é a gosto de vocês, tá bem? Eu aqui vou fazer a minha de calabresa. Primeiro eu vou colocar o queijo. É a gosto também, vocês colocam o tanto que vocês quiserem. Eu vou colocar bastante, porque aqui em casa todo mundo gosta de queijo. Já tá bom? Vou colocar a calabresa. Essa calabresa eu já fritei ela, sem óleo, claro, porque ela já solta óleo. Era mesmo pra tirar mais excesso do óleo dela.
e ela não ficar crua, porque a gente tá fazendo na frigideira, então não convém que ela fique crua. Então, dá uma fritadinha nela antes, que é mais saudável pelo fato até de sair mais a gordura dela, tá bem? Eu prefiro fazer assim. Pronto, já terminei de colocar aqui a minha calabresa. E agora eu vou colocar os outros em azeitona. É opcional também, vocês colocam se quiser. E agora eu vou só finalizar com um pouquinho só de orégano. Tá bem? Que não pode faltar na pizza, não. O orégano não. Então, eu vou colocar aqui. Tá bem? Gente, pizza prontinha. Tá bem? Já recheada, montada. Agora nós vamos tampar, derreter o queijo. Ela já tá pronta e eu volto pra mostrar pra vocês como é que ela ficou. Gente, minha pizza já está pronta. Já derreteu o queijo. Vou desligar o fogo. Essa pizza, rápido de fazer, simples, prática e deliciosa, gente. Agora vamos tirar um pedaço pra gente ver como é que isso aqui ficou. Olha isso, gente. Que delícia. Maravilhosa. Gente, parem de gastar muito dinheiro comprando pizza. Faz aí rapidinho aí na frigideira em casa, coloca os ingredientes que vocês têm aí na geladeira e faça uma pizza dessa que vocês não vão se arrepender. Tá maravilhosa. Gente, aproveita para se inscrever aí no meu canal. Se vocês estão gostando da receitinha, dá um like e compartilha com os amigos de vocês, ok? Para dar uma forcinha aí pro canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Gente, e agora a outra, que eu fiz duas, né? Vocês lembram que eu fiz duas? É o mesmo processo que a gente vai fazer. Vou abrir a massa rapidinho aqui com vocês. Vou colocar na frigideira. Vou pôr ela pra assar por 3 minutinhos de um lado, 3 minutinhos do outro. Já colocando o recheio por cima, tá bem? E volto pra finalizar com vocês, tá bem? Gente, essa eu não vou abrir no rolo, que é pra ser mais fácil ainda e vocês verem que dá pra fazer de dois jeitos. Pra ser mais simples e rápido ainda, eu abri ela aqui dentro mesmo, fui apertando e colocando bem espalhadinha, tá bem? E ela ficou assim. Então, eu já volto com vocês. Eu venho agora com a nossa segunda pizza. Já fiz aquele processo todo que vocês viram. Coloquei no meu recheio. Essa que eu fiz, vou mostrar pra vocês. É a clássica, né? Queijo e presunto. Então, aqui eu só coloquei o queijo, presunto e um pouquinho de orégano, tá bem? Coloquei mais 4 minutinhos pra assar do outro lado, né? E agora ela já tá pronta. Eu só vou desenformar ela e já volto. Gente, voltei aqui pra finalizar com vocês. Olha pra isso, gente. Que maravilha. Olha pra essa pizza. Vamos ver que pizza maravilhosa. Olha isso. Vale a pena vocês fazerem. Muito gostosa. Inscreve aí, gente, no canal. Dá um joinha.